Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para realizar mais um culto de adoração ao Senhor, louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cantar hinos de louvor ao Senhor, aquele que nos chamou para a sua presença. E você é muito bem-vindo a estar aqui conosco. Que bom que você está aqui. Queremos também te fazer um convite muito especial. Nós estamos aqui no templo da nossa igreja e nós, desde o início agora do mês de setembro, nós começamos a realizar, nós voltamos aos cultos presenciais. E aqui eu quero te mostrar como é que está aqui a nossa igreja, com as cadeiras dispostas dessa forma, algumas cadeiras mantendo o distanciamento. Ali você pode observar que nós temos algumas cadeiras aqui mais próximas umas das outras. Nós fizemos assim para poder deixar famílias, caso os pais com seus filhos próximos uns dos outros, não é? Porque eles já convivem em casa. E essas aqui são para aqueles que não têm o convívio diário. Então nós temos aqui 72 lugares. Então você pode fazer a sua inscrição. Nós temos disponibilizado o link para que você possa fazer a sua inscrição. Eu vou deixar aqui também, nós vamos deixar aqui no rodapé, aqui nas descrições aqui desse vídeo, nós vamos deixar também aqui o link, se você quiser fazer a sua inscrição, para você poder participar do culto na nossa igreja, Igreja Batista da Esperança, aqui em Bela Aurora, Cariacica, Espírito Santo, Rua Princesa Isabel, número 145. Então este é o lugar que nós estamos nos reunindo novamente, o lugar que o Senhor tem nos abençoado. E nós temos tomado os devidos cuidados de distanciamento, utilizado o protocolo estabelecido pelo nosso município, com álcool em gel, máscaras, temos feito a medição, da temperatura das pessoas na entrada também. Então você é nosso convidado para estar participando conosco deste momento de adoração ao Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Senhor, meu Deus, Pai, que estás no céu, nós te adoramos e bendicemos o santo nome, porque só tu és digno de louvor e adoração. Nós te adoramos, Senhor, e agradecemos, meu Deus, a ti, pelo teu grande amor por nós, Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, pela salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Senhor, meu Deus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de cada um que faz parte da tua igreja, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando ele, Senhor, todos os dias, meu Pai, e que também, Senhor, venha dar sabedoria a ele para que ele possa saber conduzir a tuas ovelhas, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, te agradecemos, Senhor, meu Deus, pela saúde, Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, assim, tudo, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, Pai, vem agora abençoar o culto desta noite, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, Pai, nós assim oramos, Senhor, pedindo, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, meu Deus, e oramos, Senhor, assim, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus é o Senhor, há segurança, confiança e esperança, mesmo em meio a adversidades. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Leitura da Palavra de Deus. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Alegre-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Disse Jesus: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês.
eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Esperai no Senhor, pois Ele é fonte de vida, de bênçãos, de salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Olá, meus queridos, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, a palavra do Senhor no texto do livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 42, a partir do verso 1 até o verso 6. Eu gostaria de compartilhar com vocês e estar meditando sobre este texto. Diz assim a palavra do Senhor: Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós, em favor de todo este remanescente. Pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você, quer seja favorável ou não. Obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Sobrevivendo às crises. Viver em paz e em segurança é o desejo de todos nós. Todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos viver em segurança, é bem verdade isso. E nós desfrutamos da alegria de um tempo de paz, de um tempo de segurança que podemos desfrutar. Só que há um problema no meio de tudo isso. É que muitas vezes nós incorremos no erro ou no pecado da negligência, a negligência espiritual. Porque muitas vezes, porque pensamos que está tudo indo muito bem, obrigado, nós nos esquecemos de Deus. Achamos que somos autossuficientes e que não precisamos do Senhor. Por isso que muitas vezes as crises vêm sobre nós para nos redirecionar, para nos conduzir de volta ao caminho do Senhor. Crises todos passam. Personagens bíblicos que nós encontramos tão importantes na palavra do Senhor, como por exemplo Abraão, o conhecemos como pai da fé. Ele também viveu tempos de crise, quando ele ainda peregrinava pela terra de Canaã, terra que Deus havia lhe prometido sob juramento de que daria a sua descendência, quando ele ainda nem mesmo tinha um filho seu, Isaac ainda nem havia nascido. Ele estava vivendo um tempo de crise, de fome naquela região. Então ele foi se exilar no Egito. E lá ele viveu durante um bom tempo com Sara, a sua esposa. O próprio José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, viveu crise familiar, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, foi viver no Egito. E lá também o próprio Egito viveu um tempo de crise, quando Jacó foi para lá porque havia fome por toda a terra. Os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. Era um tempo de crise. Moisés também, depois, quando ele estava já durante o tempo do Êxodo, peregrinando no deserto, durante 40 anos ele passaria ali com aquele povo. Como diz a palavra do Senhor, livro de Êxodo, nós encontramos aquela peregrinação onde Moisés
teve que liderar um povo de coração duro, coração obstinado, um povo de dura cerviz, como diz o texto da palavra de Deus. E ali Moisés, no final da sua caminhada, ele também entra em crise, porque ele descobre que por causa do seu procedimento, ele deu um mau testemunho diante do povo, e ele acabou também não entrando na terra prometida. E vejam que isso acontece com todos. Acontecem com homens que nós poderíamos dizer que teríamos inveja ou invejar a fé desses homens, a força desses homens, ou quem sabe a intimidade que esses homens tiveram com Deus. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Isaac, ele prefigura o Cristo que é sacrificado, né? Ali quando o Senhor ordena a Abraão que leve o seu filho para ser sacrificado. Moisés, o grande libertador, prefigurando também a Cristo, aquele que veio para libertar o povo da escravidão, no caso, a escravidão do pecado. Moisés, chamado também de homem que tem a maior paciência do mundo, homem tão paciente como ele, nunca houve nem jamais haveria. Está escrito na palavra de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus, a palavra diz que ele falava face a face com Deus. Então são pessoas que viveram também uma intimidade com Deus, mas tiveram seus momentos de crise, tiveram seus momentos de tristeza, momentos em que eles também desejaram a morte. Moisés chega a um ponto da sua vida em que ele diz que prefere morrer do que ter que ver também o seu povo perecer, ou ter que levar o povo a uma terra que Deus havia prometido, sem saber quem estaria à frente. Ele pede a presença de Deus. Por isso, queridos, muitas vezes as crises, os sofrimentos, vêm para nos conduzir, para nos levar à presença de Deus, para nos redirecionar. Aqui esse texto que nós lemos do profeta Jeremias, no capítulo 42, está naquele contexto em que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia invadido a cidade de Jerusalém, capital de Judá, e levado cativas as pessoas. Havia destruído completamente a cidade, colocou fogo na cidade, derrubou os muros. Uma grande cidade fortificada tinha seus muros para proteção, agora já não tinha mais os muros que protegiam a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. O templo foi incendiado, foi destruído. Os utensílios que foram consagrados a Deus foram levados, foram saqueados. O povo foi morto. Os que restaram, eles levaram os nobres, os mais ricos, os mais importantes. Até o rei foi levado como escravo, como prisioneiros de guerra para a Babilônia. Ficando apenas em Jerusalém, capital de Judá, alguns poucos pobres, pessoas que não tinham condições mesmo de reconstruir a cidade. Era um tempo de crise. Tempo de fome, tempo de miséria, de desemprego, de doença, de morte. Só coisas ruins acontecendo ali. E o que fazer? Em tempos de crise, é oportunidade também de restauração. Em tempos de crise, busque a direção de Deus. No caso do povo de Jerusalém, foi necessária uma crise grandiosa. Foi necessário que eles enfrentassem aquele problema tão profundo para que eles buscassem a Deus também, para que buscassem a direção do Senhor. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque assim como o povo de Israel naquele tempo ali, hoje em dia também nós observamos que muitas pessoas, muitos de nós, buscam a Deus apenas nos momentos de crise. Buscamos apenas a Deus quando nós estamos passando por aperto, por dificuldade, e aí nós vamos em busca do Senhor. Pensamos que não tem mais solução e que agora é só mesmo a mão de Deus que pode resolver a nossa situação. É como se Deus fosse a última instância para recorrermos, quando na verdade Deus está sempre pronto, como um pai de braços abertos, para nos acolher, para nos receber e nos abençoar. Deus é o primeiro e é o último também, mas Ele sempre esteve lá no lugar em que nós pudéssemos o alcançar. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade
de verdadeiramente sermos abençoados por Deus, pelo nosso Pai. Deus não é o último refúgio que nós temos. Deus é o nosso primeiro refúgio, o nosso único refúgio. Muitos de nós, às vezes, buscamos recursos em todas as coisas. É verdade, existe a medicina, existem outros recursos que nós também podemos lançar mão. E isso são capacitações que Deus dá ao homem, para que ele realmente busque isso. Mas nós temos que ter sempre em mente que Deus é aquele que provê todas as coisas. E neste caso aqui, especificamente, o povo de Jerusalém estava recorrendo ao Senhor em último momento, como quando que não tem mais nada para recorrer, agora só Deus mesmo para nos ajudar. O povo viveu assim, nesse pensamento. E nós também, queridos, muitas vezes pensamos assim, que quando não há mais jeito, vamos até o Senhor. E é neste ponto aqui que muitas vezes nós erramos. Então nós precisamos compreender que Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre conosco, o tempo todo, do início ao fim. Ele é aquele que nos socorre, Ele é aquele que nos ajuda. O salmista, quando pensava a respeito da situação em que o povo estava vivendo, depois que se passaram aqueles 70 anos de cativeiro, que o próprio profeta Jeremias havia previsto, Deus havia dado a ele essa palavra, de que o povo estaria no cativeiro durante 70 anos, quando eles retornam, o salmista diz isso. O salmista fala lá no Salmo 126, né? Quando o Senhor trouxe os cativos para Sião, era como um sonho. A nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos. As nações ao redor diziam que grandes coisas fez o Senhor por essas pessoas. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A distância que eles haviam de percorrer da Babilônia até chegar em Jerusalém era uma distância muito grande. Dando uma olhadinha no mapa, eu observei lá e percebi que era mais de 1.300 quilômetros. Sabe o que são 1.300 quilômetros de distância para você percorrer caminhando, mulher, criança, adultos, jovens e idosos caminhando? Eles fizeram esse trajeto de 1.300 quilômetros na ida, no cativeiro, e agora no retorno, a mesma distância que teriam que percorrer também. Então os salmos, os cânticos de peregrinação são entoados neste contexto. O povo caminhando, retornando para Sião, retornando para Jerusalém. Esse cântico de alegria, ao mesmo tempo de choro, de lamento, mas certamente de alegria, por saber que Deus os está trazendo de volta. E percorrendo uma distância tão comprida assim. Por isso, queridos, aqui o profeta Jeremias, ele fica muito triste, porque quando o povo vai até ele, o povo lhes diz assim: ore ao Senhor, ao seu Deus, como se Deus não fosse o Deus deles, fosse apenas o Deus de Jeremias. Isso é incrível, é interessante observar, porque não que isso seja errado, mas nós precisamos amadurecer a nossa espiritualidade, amadurecer a nossa vida com Deus. Porque nós temos que compreender que não são apenas alguns poucos que podem ter intimidade com Deus. Mas quem tem intimidade com Deus são aqueles que o buscam. E muitas pessoas que não buscam a Deus, na necessidade, na hora que precisam, recorrem a outros. Às vezes vão em busca daquele irmão que demonstra ter mais intimidade com Deus, que ora mais, que demonstra ter uma vida piedosa, de maior intimidade com o Senhor. Ore ao seu Deus por mim. Muitas pessoas buscam as outras pessoas falando assim: ore por mim, peça a Deus por mim, a minha casa está precisando de oração. Não que isso seja errado. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos adverte, nos lembra isso. Orem uns pelos outros. Tiago também fala a mesma coisa. Orai uns pelos outros, para que sareis,
para que os vossos pecados sejam perdoados. É fato, nós temos que orar uns pelos outros, é verdade. Mas nós também temos livre acesso. O autor aos Hebreus nos lembra isso. Que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então você também tem comunhão com Deus. Você tem livre acesso com Deus. Deus não é o Deus dos outros. Ele é o nosso Deus. Ele é o seu Deus também. Por isso que quando as pessoas foram a Jeremias falando, ore ao seu Deus, Jeremias lhes devolve respondendo, sim, eu orarei ao seu Deus, para que ele lhes responda. O salmista diz assim, do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nela habitam. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus de todos nós. Ele quer te abençoar, mas quer que você tenha intimidade com Ele, tenha este relacionamento íntimo com Ele. Não espere que outras pessoas vão até Deus por você. Você deve ir individualmente ao Senhor. Esse negócio de sacerdote intercedendo por nós, Jesus Cristo aboliu isso. No tempo antigo, do Antigo Testamento, no livro de Levíticos, inclusive, isso é instituído, de que o sacerdote, ele intercedia junto a Deus pelo povo. Então havia esse mediador, alguém que estava entre Deus e o povo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele vai dizer que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Este é o nosso grande mediador. Por isso que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus, porque é Jesus que nos leva à presença do Pai. É Ele que nos concede a graça de podermos estar dignamente diante do trono da graça do Senhor, para sermos abençoados por Ele, para sermos ensinados por Ele, para sermos corrigidos por Ele também. Mas acima de tudo, para sermos amados pelo nosso Deus. Amém? Em tempo de crise, confie no Senhor. Davi era um homem que confiava no Senhor. Ele escreve assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Agindo Deus, quem impedirá? A questão é que muitas vezes nós até confiamos em Deus e esperamos que de fato Ele haja na nossa vida, haja na nossa família, em tudo aquilo que temos e somos. Nós queremos realmente que Deus faça o melhor por nós. E confiamos e esperamos que isso aconteça. Mas a primeira parte diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Existe aquela ilustração de que a vida da gente é como um carro. E nós estamos ali na direção da nossa vida, dirigindo o carro da nossa vida, indo para a direita, para a esquerda, subindo, descendo. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, o que nós temos que fazer? Parar o carro, desligar, abrir a porta, descer e dizer assim, Senhor, entra e toma o volante da minha vida. E aí a gente vai lá na porta do carona, senta lá. O problema é que quando a gente sabe dirigir, e isso é uma realidade, quem sabe dirigir já há algum tempo, quando senta no banco do carona e vai de carona com alguém dirigindo do nosso lado, mesmo que a pessoa também saiba dirigir, a gente fica freando junto, né, com a pessoa que está dirigindo. É um problema muito sério esse. Por isso, queridos, não faça assim com Deus. Sente-se do lado, confie nele, entrega a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele agirá. No verso 3, o povo pede a Jeremias que orasse por eles, pedindo a orientação do Senhor. Pedindo assim, para onde deveriam ir e o que deveriam fazer. O povo até declara a obediência ao Senhor. Olha o que diz os versos 5 e 6. Seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra que te enviar a nós o Senhor, teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor,
o nosso Deus. Muitos aqui queriam ouvir de Deus apenas coisas que lhes agradassem. Muitas vezes, muitos de nós, muitas pessoas buscam isso, querem ouvir uma palavra que lhe agrada, uma palavra que possa caber no seu coração. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas não se firmam em muitas igrejas. Por que eu digo isso? A gente observando o movimento chamado trânsito religioso, a gente observa que algumas pessoas não criam raízes nas suas comunidades, nas suas igrejas. São pessoas até comprometidas, sérias, têm compromisso com o Evangelho, são crentes, convertidos, mas estão em busca de alguma coisa, de alguma novidade, ou por alguma razão ou outra não concordam mais com a doutrina da igreja, que não mudou, continua sendo a mesma, é bíblica, não estão mais gostando da liturgia da igreja. Quando falamos de liturgia, estamos falando do modo como a igreja realiza os seus cultos, ou seja, os cânticos são muito modernos, ou os cânticos são muito ultrapassados. Canta muito, ou canta pouco. A oração não é boa, a oração não é forte, não é poderosa. Porque essa igreja que tinha que ter campanhas disso, campanhas daquilo. E começam então a transitar pelas igrejas, pelas várias denominações que existem, porque existe denominação para tudo quanto é gosto agora. E aí as pessoas acabam fazendo como árvores que são replantadas, né? Você tira uma árvore de um lugar e replanta em outro. Quem faz isso sabe muito bem, né? Já pega uma planta, você tira de um lugar, quando você a replanta, mesmo que seja num bom lugar, ela vai demorar um tempo para poder firmar suas raízes. E com esse tempo ela vai ficando meio amarelada, abatida, apática, e aí ela não floresce e também não dá frutos. Quando ela começa a verdejar novamente, a pessoa vai lá e tira dali e coloca em outro lugar. Nunca dá fruto. Assim são essas pessoas, que mudam constantemente de igreja, nunca estão satisfeitas, às vezes insatisfeitas com a liderança, insatisfeitas com a própria denominação, insatisfeitas com o pastor, insatisfeitas e buscam outros lugares, mas não se firmam ali também, porque não criam raízes. E aqui, a palavra que o Senhor deu para aquele povo, mesmo que eles estivessem dizendo assim, olha, Jeremias, busque a Deus, busque o seu Deus, para que Ele nos diga onde devemos ficar e o que devemos fazer. Jeremias disse, eu vou buscar o Senhor, o seu Deus, porque Ele é seu Deus também. E tudo que Ele me disser, eu lhes direi. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias, depois do capítulo 7, do versículo 7, nós não lemos, mas está nesse contexto, o Senhor ordena que o povo fique na cidade. Aquele povo remanescente, aquele que ficou ali, eram os pobres, os menos favorecidos, os mais humildes. Eles ficaram em Jerusalém e ficaram com medo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, retornar e matar todo mundo, exterminar todo mundo. Mas Deus havia dito, fiquem na cidade, porque nada de mal lhes acontecerá. Vocês prosperarão aqui neste lugar. Mas eles, depois de ouvirem isso, eles foram para o Egito. E lá, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor invadiu o Egito, destruiu também, matou muitas pessoas e muitos deles foram mortos. Retornaram alguns poucos novamente para Jerusalém junto com o profeta Jeremias. Assim acontece muitas vezes, queridos, na vida de muitos. Vão para outros lugares, desculpe a expressão, mas se dão mal, quebram a cara, se decepcionam também. E culpam a igreja muitas vezes. Culpam a igreja para onde foram, culpam este ou culpam aquele. Querem um lugar perfeito. Queridos, não existe igreja perfeita. Não existe nessa terra igreja perfeita. Porque a igreja é feita de pecadores. Pecadores que foram justificados, que foram regenerados e que estão em processo de santificação. Santificação, cada vez mais distantes do pecado, distantes do mal,
longe das coisas que desagradam a Deus. Mas, em um momento ou outro, um de nós, da igreja, pode ser o pastor ou não, vai vir a cometer um erro, cometer um desacerto, cometer um pecado. E isso pode escandalizar a igreja, isso pode causar uma ruptura, por exemplo, na igreja. Pode vir a acontecer. Jesus disse que é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier os escândalos. Temos que estar vigilantes e atentos. É no lugar onde nós estamos que nós vamos florescer, que nós vamos frutificar. O Senhor diz para aquele povo, fiquem no lugar onde vocês estão. No capítulo 1 do livro de Atos, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos também, fiquem em Jerusalém. Mais uma vez ele disse, fiquem na cidade onde vocês estão. Fiquem, porque dentre poucos dias vocês receberão a promessa que do alto foi dada pelo meu Pai, de que lhes enviará o Espírito Santo. E eles ficaram ali em oração e receberam da promessa. Por isso, queridos, para nós também esta é uma palavra, para que nós possamos olhar com cuidado para as nossas práticas, e não para a prática em volta, mas nós, individualmente, como discípulos do Senhor Jesus, nós estamos cultuando ao Senhor ou estamos querendo um lugar, uma igreja que nos agrade? Porque eu faço parte também da igreja. Se a igreja não está agradando ao Senhor, eu também faço parte disso. Mas eu quero agradar ao meu Senhor, com o meu culto, com o meu louvor, e muito mais do que quando eu me reúno com os meus irmãos como igreja, mas especialmente na minha casa, na minha família, com as pessoas que me conhecem, com o meu testemunho. É isso que Deus espera de mim. Não apenas num dia, quando eu vou ao templo e ali cultuo a Deus, mas no meu dia a dia. Portanto, em tempo de crise, confie no Senhor. Em tempo de crise, espere pelo tempo de Deus. O cativeiro babilônico do povo de Israel, o povo de Jerusalém que ali estava, demorou o tempo que Deus havia estabelecido por meio do profeta Jeremias. 70 anos. Não foi além disso. Deus é fiel em sua palavra. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Esta é a palavra que também deve ser para nós. Muitas vezes esperamos alguma coisa e ficamos ansiosos porque parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente espera ou no tempo que a gente quer. Mas Deus tem o tempo dele, tem o tempo apropriado. Quantas e quantas irmãs, irmãos que têm orado pelos seus familiares, quantas esposas oraram pelos seus maridos para que eles também se convertessem e hoje alegram-se porque têm os seus maridos junto com elas também, cultuando e servindo a Deus. Quantos maridos, ou quantos pais, quantas mães oraram pelos seus filhos para que seus filhos também se convertessem? Quantas que hoje choram, lamentam porque os seus filhos se desviaram, estão longe dos caminhos de Deus. Às vezes não estão fazendo coisas, cometendo nenhum crime ou fazendo coisas que fazem qualquer mãe ou pai chorar, mas simplesmente não querem caminhar com seus pais, tomar outros rumos, mas há um tempo para todas as coisas. O tempo de Deus é certo. Continue orando, continue buscando. Abraão esperou pelo tempo de Deus. E no tempo certo, ele teve seu filho. E ele foi pai de uma grande nação. Caleb foi um homem que guerreou, que lutou. E que no tempo de Deus, ele recebeu a terra por herança. Ana, uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, no tempo de Deus, ela foi mãe de Samuel e mãe de mais tantos outros filhos também.
assim também é conosco. Nós estamos vivendo um tempo de espera, estamos vivendo um tempo de apreensão. Não temos muita certeza sobre este tempo incerto em que vivemos. Estamos falando dessa pandemia que nós estamos vivendo. E esta situação tem nos colocado muitas vezes de modo apreensivo, de modo negativo. Não concordamos muitas vezes com algumas decisões e atitudes que muitas pessoas estão tomando, mas são para o nosso bem. É para que nós possamos viver com qualidade. Às vezes nós queremos fazer as coisas como se nada estivesse acontecendo, mas existe um mal acontecendo aí fora. Talvez essas coisas, queridos, ainda não estão muito impactando alguns de nós, é porque, graças a Deus, o Senhor tem poupado muitas vidas. Mas converse com alguém que já perdeu algum familiar por causa dessa pandemia, para você ouvir qual é a opinião dessa pessoa. Talvez você seja alguém que não pertence, por exemplo, ao grupo de risco e por isso acha que não é tão grande assim o problema. Mas converse com alguém que já sofreu e que foi recuperado, que foi curado dessa enfermidade, mas que passou lá, como disse o salmista, pelo vale da sombra da morte. Não é fácil. Portanto, espere no Senhor. Espere pelo tempo de Deus, porque esse tempo também vai acabar. Tempestades são assim. Elas vêm, fazem um estrago, mas elas vão embora. Tempestades não são para a vida toda. Não são permanentes. Elas podem até demorar um certo tempo, mas com o tempo elas vão embora e volta à normalidade. A tempestade que os discípulos enfrentaram quando Jesus levantou a mão e ordenou: acalma-te. Tudo se fez bonança. Deus há de levantar o braço dele e dizer: acalma-te. E tudo novamente voltará a ter bonança, ao normal que nós conhecíamos. Que Deus possa assim nos abençoar, para que nós possamos experimentar, mesmo em tempo de crise, ter essa confiança no Senhor, né? Esperar pelo tempo que o Senhor tem para nós estabelecido. Que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Problemas parecem não me
Oremos. Pai querido, nosso Senhor e Deus, graças te damos por mais este dia e pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de juntos como igreja tua, cultuar o teu nome, te adorar, Pai, reconhecidos de que o Senhor é o Deus das nossas vidas, é aquele que nos sustenta, que nos guarda e que nos protege, Pai. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido durante todo o tempo de podermos viver, ó Deus, uma vida que glorifica o teu santo nome. Damos-te graças por esta tua igreja, Pai, que tem buscado o Senhor de todas as formas, Pai querido, cumprir a missão que o Senhor nos confiou, de pregar o teu evangelho, de anunciar a Jesus Cristo, a todo aquele, Pai, que precisa ouvir, Pai, a mensagem de salvação. Pai querido, abençoa de igual modo também os enfermos. Pedimos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, aqueles que foram acometidos pela Covid-19, e não apenas estes, mas todos aqueles, Pai, que estão carecendo da tua visitação. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa ir ao encontro de cada um deles, ministrando a cura, a bênção, Pai, sobre as suas vidas, fortalecendo também os seus familiares, Pai querido. Muito obrigado a Deus também. Pedimos-te que, mesmo em meio a crises, as crises que nós estamos vivendo, Pai, dessa quarentena que já de tanto tempo temos vivido, privações que muitas pessoas estão passando. Muito obrigado, Pai, porque mesmo assim sabemos que no meio de tudo isso o Senhor é um Deus fiel, que não tem deixado nos faltar coisa alguma. Dá-nos, ó Deus, a certeza da tua presença sobre as nossas vidas, que possamos continuar confiando no Senhor, entregando tudo nas tuas mãos e sabendo que no tempo certo, no tempo do Senhor, tu has de agir em favor daqueles que te amam, Pai. Muito obrigado, continua conosco, abençoando assim a tua igreja, abençoando, ó Deus, aqueles que estão participando deste momento. Que a tua paz e o teu amor sejam multiplicados sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!